Olá, meus amores. Estamos aí, né? Terminando já essa semana aí do mês de julho. Bem legal. Vocês já fizeram as provas. Nós já concluímos todo o capítulo 9, não é? De produção textual. E agora, galerinha do sexto ano, falar aí que, né, vocês terminaram a prova, de fazer a prova direitinho. E vamos estar iniciando a nossa P2, não é isso? E no final do nosso vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre a nossa próxima prova, tá? Então, fiquem ligadinhos, porque eu vou iniciar do novo capítulo e ao final da nossa aula hoje, eu já vou dar um bizu sobre a nossa prova que está vindo por aí, tá bom? Bom, a nossa prova, ela vai vir também em cima da mesma programação que vocês receberam da P1 e provavelmente será aí para o dia 14, né, de julho. Nós estamos na aula de hoje do dia 13 de julho e nós vamos falar do capítulo 10, tá bom? Bom, o nosso capítulo 10, ele entra num gênero muito legal, que chama-se notícia, entendeu? Então vamos lá. O que vem ser a notícia? Então, a notícia ele é um gênero jornalístico, tá? Não literário, ou seja, ele está presente em nosso dia a dia e sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e dentre outros, tá bom? Então, fiquem ligados que esse daí já é o nosso próximo capítulo 10 que nós vamos começar agora. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês as divisões de uma notícia. Sexto ano, presta bem atenção. Então, quando a gente fala de notícia, nós temos que dividir este gênero. E ele começa da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que colocar uma manchete ou um título principal, que geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente, com vista a despertar a atenção do leitor. Depois, eu vou ter o quê? Um texto, um título auxiliar. Esse título auxiliar, ele funciona como um complemento do principal, ou seja, acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo para o leitor. O lead, né, do inglês lead, corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza-se os traços peculiares condigentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações. Então, lá na minha notícia, eu me pergunto quem foi que fez, quem não fez, onde é que foi, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Entendeu? Essas indagações é que vocês vão colocando no decorrer da notícia de vocês. É como se vocês pensassem sempre nessas perguntas e fossem respondendo dentro da notícia, de uma forma muito tranquila. O corpo da notícia, ela vai se relacionar à informação propriamente dita, ou seja, parecendo a exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um jornal, Dionísio vai pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó. Vamos por exemplo. Peraí, gente. Ó, eu pego aqui um jornal, o Extra. Gosto de coisa assim, né? Olha isso, gente. Tá vendo? Em vermelho é o quê? É a nossa... É o quê? Tá vendo? É a nossa manchete. Então, a nossa manchete diz assim: INSS muda as regras para aposentadoria. Então, isso aqui bem, né, de uma forma maior, em vermelho aqui, com a taxa vermelhazinha, é a nossa manchete, o nosso título principal. Abaixo, que eu vou ler aqui agora, é o nosso título auxiliar. Então, ele diz assim: Instituto altera
A contagem do tempo de contribuição inclui profissões como motoristas de aplicativo e modifica a regra do salário maternidade, entre outras mudanças. Bom, então eu já estou no título, aqui ó, tá aqui embaixo, tá? É que não vai dar para vocês verem agora assim direitinho. Bom, e aí por fim ele vai para mostrando que lá na página 12, aí eu tenho que ir na minha página 12 do meu livro, do meu jornal aqui, do meu livro, olha, do meu jornal, e eu chego de novo à notícia. Estão vendo? Então ele diz aqui, ó, INSS, 13º salário vai ser antecipado todos os anos. E aí ele vem mostrando a reportagem, a notícia está aqui, ó. A notícia está toda aqui. O corpo da notícia está aqui. Oxe, aqui, tá? Então, aqui, dentro dessa notícia que eu estou falando, ele vai falar aqui, ó, o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS agora será antecipado todos os anos, com a necessidade que o governo federal edite uma nova autorização a cada exercício. A regra foi estabelecida pelo decreto e aí começa a explicar toda a notícia em cima dessa manchete que nós já vimos aqui de cara, logo na capa do nosso jornal. Entenderam isso? Fácil, fácil. É um gênero muito legal de se trabalhar e vocês vão gostar bastante. Bom, então, diante de tudo que foi exposto, uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade da relação dos fatos divulgados. O que é isso, Dionísio? Veracidade. É você falar a verdade, né? Senão vira o quê? Notícia falsa, fake news. E não é o que a gente está trabalhando hoje. Bom, então, depois que eu mostrei essa divisão para vocês, nós vamos trabalhar com o quê? Com o roteiro que vai do dia 13 ao dia 17. Nesse roteiro, lá no livro da página 24 de vocês, onde fala aqui, ó, notícia, certo? Então, atenção, que aí daqui a pouquinho eu vou estar explicando. Então, vamos lá ao gênero, certo? Galera, olhem só para a parte de cima primeiro. O que está em vermelho é o que eu vou explicar sobre a avaliação. Então, vamos primeiro focar na proposta. Proposta 1 diz o seguinte: escolha uma das duas imagens a seguir para elaborar uma notícia, entre 10 e 15 linhas, a ser publicada em um jornal de circulação nacional. Para tanto, você deve, letra A, apresentar um título bem chamativo, que eu acabei de mostrar aqui sobre o INSS, resumir as informações mais relevantes e especificar o contexto. Então, vocês têm duas imagens que vocês vão escolher e vão fazer a notícia de vocês, entre 10 a 15 linhas. Presta atenção, somente a proposta 1. Por quê? Porque vocês vão ter também essa semana aí já a nossa prova. Bom, então atenção para a avaliação de produção textual. Lá na nossa prova, Dionísio colocou só um gênero, o gênero conto de mistério. Sexto ano adorou esse gênero. Foi muito bem trabalhado, não é? E isso está lá no capítulo 2, que nós desenvolvemos, que vocês enviaram para mim, que já foi corrigido. O que eu tive que sinalizar, eu fui colocando as fotos corrigidas e mandei para os devidos alunos que precisavam, né, modificar, que precisavam ter mais atenção dentro daquele conto. E quem eu não enviei nenhum chamando a atenção aí, tá bacana. Tá bom? Então, vocês têm que lembrar das regras desse gênero. O que é um conto de mistério? Então, a partir do momento que a gente lembra o que é um conto de mistério, que agora Dionísio vai voltar aqui rapidinho e vai estar mostrando para vocês o que nós trabalhamos lá no nosso capítulo 2. Porém, quando nós começamos com as nossas aulas virtuais, nós já tínhamos passado por esse capítulo, só que eu fiz o quê? Eu fiz uma revisão. Então, olha só, logo lá no início, Dionísio falou sobre revisão dos capítulos 1 e 2 do Conto de Fada e Conto de Mistério. Lembra? Então, aqui eu falo que é um gênero narrativo, e aí eu trouxe aqui também a estrutura de um conto.
Então, nós temos que ter uma narrativa curta, a gente tem que ter um conflito e nós temos que ter o clímax. De mistério, então, mais ainda. Precisamos de poucos personagens, espaço e cenário também limitado e um recorte temporal reduzido. Ou seja, eu tenho que pensar nesse tempo de uma forma reduzida. Por isso que ele não é tão extenso assim. Depois disso, eu expliquei para vocês a tipologia desse texto, né, desse gênero, que são os personagens, o narrador em primeira pessoa, e aí pode ter um narrador observador, então ele vai ter que estar em terceira pessoa, ou um narrador onisciente, que ele não participa da história. Bom, eu prefiro que vocês façam narrador em primeira ou terceira pessoa, tá? Que vai ficar mais fácil de vocês produzirem. Mediante isso daí, deixa eu ver aqui. Sim, aí eu falo sobre o tempo, falei sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o enredo e o conflito. Vamos pensar o seguinte, gente, se é conto de mistério, quantas coisas bacanas a gente vai conseguir elaborar. Então, vocês vão ler a prova com calma e já sabe que o gênero é este, tá? Que eu estou, inclusive, voltando com conteúdo para explicar para vocês. Aí depois nós falamos do conto de fada, que não vai ser o nosso caso aqui, e aí a gente vem para o conto de mistério, que foi do capítulo 2, que é o que está na nossa prova, tá? Então, os contos de mistério têm como característica uma história que pode ser sobrenatural ou somente um suspense. E aí, vocês vão ter que colocar uma situação mal resolvida, onde as peças vão se encaixando no decorrer da narrativa, sem tantas pistas, para que o leitor, atingindo o clímax, onde há a explicação. Então, o mistério é um gênero que vai prender a atenção do leitor pela curiosidade do desfecho. E esse leitor aqui sou eu, certo? Eu serei a leitora aqui e eu quero saber como é que vai ser isso. Tá bom, galerinha? Então, já dei um bizu aqui sobre o Contos de Mistério, que é o que vai estar na nossa prova agora da P2, tá bom? Então, quando vocês receberem, por favor, prestem bem atenção na aula de hoje, onde Dionísio explicou sobre o conto de mistério. Beleza? Então, olha só, façam uma boa prova, façam com calma, como vocês fizeram a outra. Na prova passada, Dionísio já de manhã, lá no WhatsApp, já deu algumas explicações, novamente, explicando como era. Então, foi muito tranquilo, vocês fizeram a prova tranquilamente. Então, também, assim que soltar aí o dia da nossa prova direitinho, presta atenção lá no WhatsApp, que eu vou estar colocando já um lembrete para vocês, tá? Então, olha, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. E lembrem-se, façam de caneta na cor preta, respeitem direitinho os limites de linha que está sendo solicitado na proposta, respeitem tudo aquilo que o Dionísio está colocando lá. Então, se não colocar título, se eu estiver pedindo o título, tem que colocar, tá? Limite de linhas tem que ser respeitado, limite de parágrafos tem que ser respeitado, cuidado com a caligrafia, façam com calma, não precisa fazer correndo, vocês não têm tempo para me entregar. Então, façam no rascunho, no livro primeiro, depois passem para a folha da prova. Para vir bem bonitinho, sem rasuras, para ter uma nota bem bacana, tá bom? Então, ó, aguardo aí de vocês e a proposta também, que tá aqui, ó. Não esqueçam de fazer a proposta, tá? Lembrem-se, a gente está em rumo aqui a 1000 propostas e hoje a gente já está aí ultrapassando mais quase 800 propostas, tá bom? Um grande beijo.